Origin, Eugene, Johnson, Penagi, Sadon, Polar, Yatsen, Chogi, Mudrumi, Penajun, Jesudra, Kodo, Kadro, Mumpekur, Cheche, Jesudadruchi, Jinji Lachi Jesu So Guru Pema Siji Om Orjin Yujin Jinsen Pema Gesadon Pola Yatsen Chugi Nudrunye Pema Junye Jesu Dran Kodo Kadro Mumpeku Cheche Sodaduchi Jinji Lapchi Jesu Sa Guru Pema Siji Om Arjun Yujin Jansen Pema Gesadon Pola Yatsen Chogi Nudrumi Penajun Jesudran Kodo Kadro Mumpeku Cheche Jesudaduchi Jinji Lapchi Jesu Sa Guru Pema Siji Om Arjun Yujin Jansen Pema Gesadon Pola Yatsen Chogi Nudrunye Pema Junye Jesudran Kodo Kadro Mumpeku Cheche Jesudaduchi Jinji Lapchi Jesu Sa Guru Pema Siji Jin Chodan Suchi Chonuma Janchu Bandu Dangi Chapsuchi Dangi Jinsu Jipe Sonunchi Gula Pinchi Sanji Pashu Sanji Chodan Suchi Chonuma Janchu Bandu Dangi Chapsuchi Dangi Jinso Jipe Sonunchi Lula Pinchi Sanji Lupashu Sanji Chodan Suchi Chonama Janchu Badu Dangi Chapsuchi Dangi Jinso Jipe Sonunchi Lula Pinchi Sanji Lupashu. Então a gente está no 4º capítulo, né, desse texto. E antes da gente entrar nele mesmo, né, no capítulo, né, eu queria dizer algumas coisas, porque algumas pessoas, elas têm me escrito contando um pouco da experiência delas, como é que tem sido, vamos dizer, o estudo, a contemplação do texto, né? E é muito interessante de olhar, porque algumas pessoas estão achando super interessante, outras não estão entendendo nada, outras estão tendo as duas experiências ao mesmo tempo. E aí eu parei um pouco, fiquei pensando nisso, né? Por que é assim, né? Então, aí eu estava contemplando com outras coisas também que eu estava vendo. Aí é como se a gente conseguisse, por exemplo, olhar para os ensinamentos, para as instruções, e a gente conseguisse perceber como se fossem duas grandes vertentes. Então é como se tivesse uma vertente de ensinamentos que a gente pode buscar, que o ponto principal dessa vertente, ou dessa corrente, é dizer para a gente
o que que a gente precisa fazer, né? O que que eu faço da minha vida, o que que eu faço com o meu karma, o que que eu faço com o meu sofrimento. Então é como se a gente quisesse uma coisa muito clara, muito objetiva, muito direta, né? E tem outros ensinamentos, instruções que a gente vai encontrar e eles não vão dizer para a gente o que que a gente deve fazer. Não faz sentido. Assim, essa pergunta nem cabe, na verdade. O que que eu tenho que fazer? O que que eu devo não, o que que eu não devo fazer? E isso seria uma outra forma de falar, né, dessa diferença que existe entre os ensinamentos provisórios, que vão falar da verdade relativa, e os ensinamentos definitivos, que vão falar desse nível que a gente chama de absoluto. Então, o Tilly Norbo é como se ele estivesse no segundo time. Ele não está no time que vai dizer para a gente o que, que a gente tem que fazer. Ele não vai dizer para a gente, por exemplo, ele fala dos 5 elementos, mas ele não vai, por exemplo, fazer uma coisa que vai dizer assim, bom, o que, que você faz com o seu elemento terra? O que, que você faz com o seu elemento água? Eu estou com um problema com o meu elemento ar, o que, que eu faço? Ele não vai fazer isso. Não é a proposta dele. Porque a própria linguagem que ele usa, né? Ele vai falar dos elementos, às vezes ele fala terra, água, fogo, às vezes ele fala nas daquines. A linguagem já não é muito terra, né? E ele também está se propondo o tempo todo a aprofundar o tema da visão. Então é como se ele fizesse um outro caminho, e é um caminho que é pouco, a gente está pouco acostumado com ele, mas é muito importante que a gente se dê conta disso. Porque, por exemplo, amanhã depois vocês vão conversar com um lama, com uma lama, com alguém que vocês têm uma conexão, provavelmente essa pessoa, mesmo que vocês perguntem o que vocês têm que fazer, a pessoa não vai dizer. Porque não é só que a pessoa não quer se comprometer, é porque o caminho é a gente mesmo que vai ter que trilhar, né? Não vai ter alguém que vai dizer para a gente o que, que a gente tem que fazer. Eles até podem dar umas sugestões, mas se a gente insistir muito, mas eles não vão dizer. Então é como se fosse uma constatação de que dentro do âmbito relativo a gente não consegue consertar, né, o elemento terra, a gente não consegue consertar o elemento água, a gente não consegue consertar o elemento fogo, se a gente não olhar para a visão. Então, como que a gente olha para a visão? O Tilenorbo, ele vai fazer esse percurso, ele vai estar olhando para a visão. Aí da visão é mais fácil a gente perceber como que a energia ela se equilibra ou se ela desequilibra. Porque, por exemplo, quando a gente está em sofrimento, a energia afundou, isso na verdade é como se fosse um sintoma grosseiro de que deu um blackout na nossa visão e a gente não está vendo nada. Então a energia está totalmente ligada à visão. Quanto mais ampla a visão, mais leve a energia. Quanto mais estreita a visão, mais desequilibrada vai estar a energia. Com certeza. É como que a gente, por exemplo, ao invés da gente ficar olhando como alguém que tenta consertar o seu elemento terra, tenta melhorar o seu elemento água, como que a gente olha para a visão, por exemplo. E a visão é que vai oferecer para a gente uma maneira da gente reequilibrar esse processo, da gente já nem precisar reequilibrar, porque se a visão se estabelece, é como se fosse uma coisa que cai de maduro. A energia cai de maduro junto da visão. Então, é como se a gente precisasse se aproximar disso. E o Tilly Norbo, ele vai fazer esse trajeto, porque ele vai dizer, por exemplo, como que a gente perde a visão. A gente perde a visão quando a gente cai para o extremo do eternalismo, ou quando a gente cai para o extremo do niilismo. A gente perde a visão. Aí, quando a gente perde a visão, a energia... Vamos embora. Aí, como que a energia está conectada à visão da linhagem, por exemplo? Então, é como se ele pegasse temas colaterais e fizesse convergir para o próprio tema da energia. Mas ele não começa de baixo para cima, né? Como se fosse alguém que está construindo alguma coisa. Ele vai sempre trabalhar nessa forma da visão, né? Então a gente precisaria olhar, por exemplo, como que a energia está associada à nossa visão. A Elizabeth Nangel, né? Ela é muito maravilhosa. Ela
ela tem uma analogia que ela usa muito certeira, né? Que ela usa a expressão que a gente decide como as coisas são, né? Ela diz assim. Então, ela usa uma analogia que eu acho muito boa, né? Ela diz assim, por que que quando a pessoa se apaixona, aquilo parece que aquilo é tão bom? Aí ela diz, porque naquele momento a gente ainda não decidiu quem é a outra pessoa. Tem uma mente de curiosidade que está aberta. Então a gente ainda não decidiu. Como a gente não decidiu, a energia, a visão está mais aberta e a energia também está fluindo. Aí a gente começa a perceber, no momento que a gente começa a decidir quem o outro é, e é muito precisa a forma como ela coloca, porque quando a gente diz decisão, não é que aquilo veio de fora para dentro. Teve um momento que a gente diz, não, já sei, eu já sei até o que o outro vai fazer, quer ver? Como se fosse um videogame. Se eu aperto aqui, o bonequinho aqui ele pula. Então, é como se a gente pudesse ficar no sofá, já, uma mente parece que alguém prevê o que o outro vai fazer. Aí já está tudo congelado. Então, a visão congelou, aí a terra congelou, a água congelou, o fogo congelou, a visão congelou, né? Os elementos congelam. Eles congelam quando a gente decide, né? A gente decide como é que as coisas são. Então, a gente decide quando o outro se torna um demônio, quando o outro vai para o Olimpo, né? O outro vira um deus. A gente decide isso. Não é uma coisa consciente, mas a gente precisa desenraizar. Então, essa decisão ela tem a ver com esse fechamento, né? A gente congela. E aí a energia congela junto. Então, tem um processo para a gente olhar, seja na nossa meditação, no dia a dia, como que quando eu congelo alguma coisa, eu congelo porque eu dou um rótulo, eu congelo o rótulo e eu congelo a energia. Então é muito interessante, porque enquanto aquele rótulo estiver lá, eu não vou conseguir mudar a energia, porque o rótulo ele é inseparável da energia. Se eu rotulei o outro como alguma coisa, que chance eu tenho da minha energia mudar? Muito difícil. A energia da gente, assim, o elemento terra da pessoa, o elemento água da pessoa, o elemento fogo, eles estão totalmente condicionados a como é que a pessoa decidiu que aquilo é. Aí no momento que a pessoa decide outra coisa, a energia muda. Então, isso é trabalhar na visão, né? Como é que a gente olha a visão e a visão altera a energia. Então, o Tilenobel está fazendo isso aqui. E hoje, pelo menos nesse capítulo, não sei se a gente vai olhar tudo, né? Ele vai falar sobre 3 pontos, né? Que são muito presentes assim para a gente, né? Que são hábitos, né? Ou seja, uma forma de falar do karma, e como que isso se relaciona também com essa noção da energia, né? Aí ele vai falar dos sonhos e ele vai falar do tempo, ou seja, como que a energia está associada aos hábitos, como que a energia está associada aos sonhos e como que a nossa energia está associada à nossa relação com o tempo, né? Então ele vai fazer essa analogia, né? Então eu pensei que a gente poderia pegar assim uns trechos e ir conversando, né? E vocês qualquer coisa entrem aí, por favor. Então, para quem tem o texto, essa parte ela começa na página 63. E ele vai começar com uma citação que o Lama Santen está sempre usando, né? Todo mundo que já ouviu o Lama falar já ouviu isso aqui, né? Que é uma frase do Buda. O Buda diz assim: a minha forma, ela surgiu feito um sonho, para seres sencientes que são como um sonho. Eu concedi ensinamentos de sonho, a fim de levá-los a uma iluminação de sonho. Ela está sempre falando sobre isso, né? Então aqui tem tudo, né? Mas agora a gente começa a destrinchar isso, né? Então ele diz assim: desde os tempos sem princípio, a mente natural não condicionada ou incondicionada, ela não tem hábitos. Ainda assim, né, começa a confusão, né? Nós criamos hábitos ao separar os fenômenos do espaço límpido.
Então, esse aqui é interessante, né? O que que é um hábito? O que que produz um hábito, né? O hábito é quando a gente começa a separar os fenômenos do espaço. Então, o que que seria isso, né? A gente se dá conta, isso aqui é bem o início dos 12 elos, isso aqui é o próprio tema do Prajnaparamita, né? Então, a gente, quando se relaciona com o copo, a gente se relaciona com a nossa casa, com o nosso cachorro, a gente não está se relacionando com o cachorro, né? A gente está se relacionando com uma imagem que a gente tem dele, um nome, e assim por diante, né? Então, tem um dia que ele nasceu. Então, ele não só nasceu biologicamente, mas ele nasceu para a gente. Esse nascer para a gente é um fenômeno, a gente chama isso de fenômeno. E aí o fenômeno que a gente se relaciona com ele está o tempo todo mudando. Mas porque ele muda, se diz que ele é inseparável do espaço. Mas a gente não vê mais isso, né? A gente não vê. Então, assim começam os hábitos, né? A gente separa as coisas. Mas ele vai falar mais sobre isso agora, né? Então, no final desse último capítulo, no último parágrafo aqui, ele vai explicar um pouco melhor isso, né? Então, ele diz assim: se nós limpamos as leves partículas de poeira assim que se depositam, é possível limpar um espelho com facilidade. Se um hábito está em seu estágio seminal, facilmente podemos fazer com que desapareça. Mas, quando abandonamos um espelho e nunca o limpamos, partículas sutis se acumulam, atraindo partículas mais pesadas que guardam naquelas até que o espelho se torne totalmente obscurecido, muito difícil de limpar. Se nós somos descuidados e negligenciamos os nossos hábitos de elementos sutil velados, eles se tornam a causa de nossos hábitos pesados, grosseiros e evidentes. Isso aqui é uma coisa muito interessante, é o famoso cortar o mal pela raiz, né? Então, é uma coisa que a gente facilmente negligencia, né? Que é como que o hábito ele surge como uma coisa, a gente não para olhar muito, né? Mas é como uma infiltração, se você for olhar, né? Infiltração em casa. Aí tem um dia que a gente olha, tem algum cantinho que está meio molhado. A gente procura, tá vendo, tá caindo uma gota, aí cai duas, aí cai três, aí cai quatro. A gente sabe, preciso resolver isso, né? Aí a gente lembra que tem que fazer qualquer outra coisa. Aí passa um dia, passa dois, a gente dá uma tapeada, né? Passa um pano de chão, bota um potinho, vai em frente. Então aquilo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Então tem uma infiltração que vai acontecendo. Aí tem um momento em que aquilo está completamente tomado. Mas aquilo começou com uma gota. O samsara inteiro é assim. Ele começa com uma gota, mas a gente escorrega, né? A gente descuida e aquilo vai virando qualquer outra coisa. Então isso é muito interessante. Quando a gente vai ver, por exemplo, as instruções para as pessoas que vão fazer retiro, é muito paradoxal, porque é como se esse ponto do hábito ele é muito enfatizado, porque é como que a gente se desse conta que uma das coisas que vai ajudar a pessoa, pelo menos no início, né, principalmente no início, é a pessoa criar um hábito forte, nem que seja de respeitar o horário, né? Então tem horário para tudo. A pessoa ela acha que entra num quartel, né? Porque ela tem horário para pensar, horário que ela não pode pensar, tem tudo esquematizado. Mas aquilo ajuda a pessoa a criar uma rotina, né? Ela vai criando um hábito. Por quê? Porque tem um paradoxo nisso, né? Ao mesmo tempo que hábito parece que é alguma coisa que a gente tem que se livrar, se a gente não criar hábitos favoráveis, a gente não tem chance nenhuma. Então, por incrível que pareça, são os hábitos que vão nos ajudar a sair da confusão. Então, não é simplesmente jogar fora o hábito, né? É como que a gente torna o hábito um caminho. Na prática é isso. Na prática, como é que a gente torna o hábito um caminho. Então, por exemplo, né? Se a pessoa ela simplesmente segue os hábitos comuns,
ela facilmente cai numa sensação de monotonia ou de repetição, que ela está sempre vendo a mesma coisa. Agora, se todo dia ela se propõe a fazer aquilo, no mesmo instante, no mesmo momento, no mesmo horário, ela tem uma experiência de diversidade que ela não conseguiria ter em nenhum outro lugar. Então, é um paradoxo, porque se tu quer ter uma experiência de monotonia, fica trocando o tempo todo. Agora, se tu quer ter uma experiência de alguma coisa que é radicalmente diferente, tu faz todo dia a mesma coisa, no mesmo horário. Tão simples quanto sentar diante de uma parede. Nunca vai ser igual. Então, isso é muito interessante de perceber, né? Então, isso é um hábito. É um hábito que a gente é uma das coisas que a gente tem que olhar, né? Porque não tem como, por exemplo, a gente olhar mesmo para questões mais amplas, assim, sociais, ambientais, se a gente não gerar um hábito de ficar com, vamos dizer, um desconforto, ficar com um problema, né? Porque é justamente porque a gente pula de galho em galho o tempo todo que a gente não consegue permanecer com aquilo, a gente não consegue ver outras faces, a gente só vê uma e aquela uma se repete. Ela se repete indefinidamente, né? Mas se a pessoa permanece, ela vai vendo outras coisas. E como é que a gente permanece, né? Então, isso é um hábito, né? A gente precisa criar um hábito de permanecer. E quando a gente cria um hábito de permanecer com algo, a gente consegue ver outros lados que antes a gente não conseguia ver, né? Então, isso é um hábito favorável, que é um hábito de como é que a gente fica com alguma coisa, né? A gente aprende a ficar. Aí ele usa umas analogias super boas, né? Ele diz assim: os nossos hábitos evidentes e facilmente reconhecíveis são como o bolor que surge sobre o alimento velho. Os nossos hábitos sutis velados são como fogo sob as cinzas quentes. Tu não enxerga, né? É como alguém que faz um fogo e aí tem uma brasa que por fora ela tá cinzenta. Aí tu dá uma olhada, tu pensa, ah, apagou. Eu boto o dedo para ver. Então nem sempre a gente vê, nem sempre está visível, né? Teca teve uma experiência dessas aqui no Jatavana, né? Mas a gente resolveu já, Teca. A gente trocou o pedaço do assoalho lá da sala de meditação. Foi exatamente isso. A Teca foi limpar a lareira, aí tinha uma cinza que não estava apagada, ela só estava em volta, né? E ela tirou, botou no assoalho, né? Criou um buraco, aquele comeu o assoalho de madeira, né? Comeu aquilo, né? Mas a gente consertou aquilo, não deu problema. Mas é isso, tu olha, tu não vê. Difícil ver. Não te preocupa, já purificou. Mas é isso, nem todos os hábitos eles são evidentes, é isso que ele quer dizer. Então, esses que a gente vê como se fosse um bolor, tu vê de longe, muda a cor, tem um cheiro, a gente detecta, mas nem todos. Quando purificamos a mente, precisamos remover todos os hábitos residuais, não importa quão sutis eles sejam. Se nós deixamos uma única partícula de pó sobre o espelho da mente, isso ainda é um hábito residual. Mesmo que tenhamos apenas um conceito, um fenômeno, seja ele bom ou ruim, ainda é um hábito residual que obscurece. Isso aqui é muito importante, porque a gente tem hábitos, vamos dizer, conceitos bons que a gente quer guardar, né? E que a gente, mas isso aqui é tão parecido com, sei lá, com a liberação, com alguma coisa dessas, a gente quer levar junto, mas não vai. Então, aquilo mesmo que a gente imagine que não tem problema, que a gente não quer levar junto, se a gente não olhar pela própria força de dukkha, aquilo pode virar qualquer outra coisa. Então, ainda é um hábito residual que obscurece. As nuvens, sejam elas escuras ou claras, elas ainda são nuvens.
que obscurecem. Então aqui significa que a gente vai, com o tempo, a gente precisar de tempo para olhar para todas as partículas de pó, né? Então, toda a rotulação que a gente já decidiu, tudo aquilo que a gente já congelou, a gente vai precisar olhar, né? Vai precisar olhar, a gente vai precisar desse tempo, dessa prática para fazer isso. Então, é como esse espelho, ele não está limpo, né? Ele não está. A gente dá uma... A gente passa uma coisa assim, mais ou menos ali, vê um pouco, como se fossem com braços só, né? Mas não está bem limpo, né? Então sempre tem uns cantinhos que vão passando, alguma coisa assim. Então isso é, a gente tem que olhar para tudo. Tá, então na página seguinte, ali onde diz, eu acho que é o primeiro parágrafo da página 65. Ele diz assim: inerentemente, a terra básica pura não tem vegetação. Então é interessante, né? Se a gente pega a terra, né? Mas como que vai granulando ela, vai pegando os torrões, não tem vegetação ali, né? Tem os grãos. Agora, por meio das circunstâncias dos elementos, a vegetação aparece e obscurece a terra. Os hábitos são como a vegetação. A gente não vê mais a terra, a gente só vê a vegetação. Isso que acontece. A gente olha para a gente mesmo e a gente não vê alguma coisa mais profunda, a gente vê a vegetação. Mas a vegetação é uma coisa que cresceu por cima. E é assim com tudo, né? O samsara inteiro é tipo isso, né? A gente olha para as coisas e a gente vê uma vegetação, mas a gente não vê o que está por baixo. Porque é como se a vegetação roubasse a nossa atenção. Daí a gente olha e pensa, bom, tem que podar isso aqui, tem que cortar, tem que arrancar, tem que alguma coisa. Mas tem uma terra ali por baixo que escapa da gente. Então os hábitos, eles são como a vegetação. Então isso aqui ele falou do elemento terra, né? Agora ele vai falar do elemento água. Aí ele diz assim: inerentemente, a água básica pura não tem lodo, mas por meio das circunstâncias dos elementos, o lodo aparece e obscurece a água. Os hábitos são como o lodo. É um pouco como a sujeira, né? Então a sujeira não faz parte de algum, não é constituinte de alguma coisa, mas aquilo grudou. Só isso, aquilo só grudou, mas não está lá dentro. Aí tu não tira fora a roupa, tu tira a sujeira. Isso é a água. Aí vem fogo. Inerentemente, o fogo básico puro não tem fumaça. Mas, por meio das circunstâncias dos elementos, a fumaça aparece e obscurece o fogo. Os hábitos são como a fumaça. Essa analogia da fumaça é muito boa, porque é como se fosse uma analogia que fosse mais sutil. Eu acho melhor essas, né? Aqui no Jatavana agora está uma época é uma época de transição, né? De frio para verão. Então, quase não vê o sol, porque vem muita umidade, né? Todo dia chove. E aí é muito interessante, porque, por exemplo, aí de manhã tem sol. Aí quando chega perto do meio-dia, fecha o tempo, começa a chover, e vem uma neblina que tu não vê a árvore, tu não vê nada. Não vê nada. 5 metros à frente, assim, tu já não enxerga, né? Mas o tempo está um pouco quente. Então, daqui a pouco abre, né? Aquilo abre simplesmente. Aí tu vê. Aí pergunta, então, onde é que foi a neblina? Aí tu não consegue pegar, tu não sabe onde é que ela foi. Aí, de repente, ela volta. Tu não enxerga mais nada. Tem uma fumaça ao redor.
Aí, de repente, aquela fumaça desaparece de volta, como se ela fosse soprada. É muito interessante perceber, experimentem perceber se não é assim quando vocês estão praticando também. Aí a gente está no meio de alguma bolha que a gente começa a rodopiar ali dentro e não parece possível sair. Aí a pessoa até pode pensar, bom, vai passar. Aí a gente fica ali, não passa. Aí daqui a pouco a pessoa se levanta, vai fazer outra coisa, ela nem lembra para onde é que foi. Nem lembra. Não sabe para onde foi. Então é muito parecido com essa analogia da fumaça de uma neblina. A gente é assaltado por alguma coisa que a gente não sabe de onde é que veio, para onde é que vai. Então, isso é o que acontece, né? Não é que tem alguma coisa concreta realmente ligada, mas é uma posição de mente que se mistura com a percepção da realidade. Então, essa analogia da fumaça, do ar, ela é muito boa por causa disso. Porque é exatamente assim que a gente sente, né? Isso foi o fogo. Ele vai falar do elemento ar. Ele diz, inerentemente, o ar básico puro não tem poeira. Por meio das circunstâncias dos elementos, a poeira aparece e obscurece o ar. Os hábitos são como a poeira. Então, não é que, por exemplo, no meio de uma neblina, de uma fumaça, as coisas desapareceram, as coisas seguem lá, mas a gente não está vendo. É só isso. Então, a analogia, ela é sempre a mesma. As coisas estão lá, está tudo lá, mas a gente não está vendo, porque tem uma fumaça que aparece e ela nos impede de ver. Mas é só isso. É tão sólido quanto uma fumaça, ou quanto uma poeira, né? Uma poeira que levanta e aí a gente não consegue ver, tem um vento quente, uma poeira que sobe e tu não vê direito. Mas é só isso. Não é que tem algo a mais acontecendo, é só isso. Isso é o hábito. É muito importante ver essa noção de hábito desse lugar, porque é como se ele tirasse aquela visão catastrófica, né? Que está ligada a uma visão quase de condenação ao hábito. Então aqui ele diz, não, tem uma coisa que é obscurecida, é uma fumaça que aparece, uma nuvem de poeira que sobe, mas o hábito é só isso. Aí faltou o elemento espaço, né? Céu. Então ele diz, inerentemente, o céu básico puro não tem nuvens. Por meio das circunstâncias dos elementos, as nuvens aparecem e obscurecem o céu. Os hábitos são como as nuvens. Então o céu está lá, mas a gente não necessariamente vê. Mas a gente não está vendo, não é porque tem uma parede de concreto, é só porque tem uma nuvem. Mas a nuvem não é o concreto, a nuvem é só uma nuvem, né? Então o céu ele é obscurecido, mas o céu não acontece alguma coisa com o céu. Esse elemento espaço. Henrique? Henrique? Oi, Giz. Oi, querido. Boa noite. Boa noite. Aqui ele está falando, né, falando de cada elemento, ele repete isso, por meio das circunstâncias dos elementos. Isso me chamou a atenção. O que seriam essas circunstâncias dos elementos, quando ele está falando de cada elemento separado? Os outros elementos, eles estão atuando também? Como é que é isso? Que me pareceu uma dança, ele escrevendo isso, e me pareceu de fato uma dança, que é o próprio título do livro, né? Mas o que seriam essas circunstâncias dos elementos? É que os elementos, no sentido muito profundo, eles não se separam, né? Porque é como se aquilo que a gente chama de terra, né, se tu for olhar para a terra mesmo, tu não encontra a terra ali dentro. Aquilo que a gente chama de água, e tu olha para dentro da água, tu não encontra a água dentro da água. Porque a água é um nome, a água é uma construção nossa, né? Então, é uma mistura dessa dimensão, vamos dizer, profunda da realidade com a nossa confusão de querer rotular as coisas, de querer controlar as coisas, de querer dar nome para as coisas,
de se apegar às coisas. Então, essa constituição dos elementos é uma dança, mas ao mesmo tempo é uma atrapalhação, né? Uma coisa atrapalhada que acontece, uma coisa atropelada que acontece. É como se a gente não conseguisse permanecer aberto, que não fosse possível para a gente, né? Aí a gente quer segurar alguma coisa, a gente se atrapalha. O Trungpa Rinpoche, naquele livro Além do Materialismo Espiritual, ele faz uma descrição do primeiro dos 12 elos muito bonita, né? Porque ele diz assim, é como bem essa, ele usa o exemplo da dança, né? Ele diz assim, é como uma pessoa que está como que num salão cósmico. Isso antes do primeiro elo. E aí a pessoa começa a dançar, ela começa a se experimentar a dançar. E ela começa a fazer qualquer movimento. Mas num certo momento, é como se surgisse uma consciência sobre ela mesma. Espera aí, o que eu estou fazendo? Aí, quando ela faz isso, ela começa também a se preocupar com alguém em algum lugar que pode olhar para ela. Aí começa a surgir um congelamento, começa a surgir uma paranoia, aí surge o samsara, surge o primeiro elo. Porque aí começa a surgir uma coisa congelada. Então, aquilo que era uma coisa completamente fluida, surge uma paralisia. Então, tem um congelamento que acontece. E aí, a partir disso, a coisa só vai degringolando, né? Porque quando a pessoa está lá nos elos finais, já é o congelamento total, né? Congelamento total. Mas começa com uma coisa tão banal quanto um pensamento desses que a pessoa ela congela, ela tem uma paralisia naquele momento, né? Então, aqueles elementos que aparentemente estavam fluindo, eles agora parecem estar obscurecidos. É como se a pessoa ela não suportasse, ela não se desse conta direito, né? Eu lembro uma vez de um relato, uma entrevista de uns alunos do Lama Zopa Rinpoche. Eles tinham feito um retiro, tipo 6 meses, assim. Aí o Lama Zopa pegou eles, assim que eles saíram de retiro, e mandou eles, acho que no dia que eles saíram de retiro, um negócio assim, eu sei que foi bem imediato, mandou eles numa boate dançar. Instantaneamente, não teve nem tempo deles digerirem qualquer coisa. E aí é muito interessante ver eles contando, porque eles disseram que eles nunca se sentiram tão à vontade, né? Tanto os que sabiam, os que diziam que sabiam dançar, quanto os que não sabiam, eles não tinham preocupação nenhuma, né? O que iam achar deles, é como se aquilo não fizesse parte, não coubesse ali. Mas é como se aos poucos começa a surgir uma preocupação consigo mesmo e com o outro, e aí começa a surgir um congelamento. Aí essa energia começa a ficar congelada, ela começa a ficar estrangulada. Isso é o que a gente faz, né? O Celso Marques, né, que é esse amigo do Lama, volta e meia eles estão juntos na Bodhisattva, né? Ele foi a pessoa que apresentou o budismo para o Lama 50 anos atrás, né? O Celso Marques, ele foi aluno do Tokuda-san e também do Moriyama Roshi, que era esse grande mestre japonês que morou em São Paulo, ele morou aqui em Porto Alegre também. E o Moriyama Roshi, ele morou, quando ele veio do Japão, ele foi para a Califórnia. Então, ele, por um tempo, dirigiu o Centro Zen da Califórnia, em São Francisco, né? Que era do Shuri Suzuki, basicamente, né? E o Celso Marques conta uma história muito engraçada, que às vezes o Moriyama Roshi desaparecia, ele botava roupa de civil, uma peruca, porque ele era careca, né? Uma peruca, e ele ia para os clubes de jazz. Se arrebentava dançando, daqui a pouco ele voltava, na hora do zazen, da prática da manhã, ele voltava, né? E tem umas histórias gozadas, assim, né? Mas está ligado a essa noção de não congelar, né? Não congelar. Eu acho o Alan Wallace, ele usa muito essa expressão, né? Não num contexto assim de dança, mas ele diz, né, que é como se a mente do Sansara fosse a água em estado congelado. E tudo que o Dharma tem que fazer é derreter o gelo.
Ela não vai derreter o gelo, no sentido de derreter a conceitualização, vai derreter a fixação da gente, vai derreter essas coisas, né? Então, já é uma forma de ver também essa noção dos elementos sendo descongelados, né? É bem isso que vai acontecendo. Então, tem um aspecto de energia que a gente sente, ele é perceptível no corpo, né? Porque o corpo tranca, somaticamente, né? Ele tranca, a gente paralisa e assim por diante, né? Mas isso está ligado também a um pânico da própria visão que congela, e a gente não consegue ver outras coisas, né? A visão também congela. Então tem um aspecto da visão e tem um aspecto da energia. Os dois são inseparáveis. Completamente. Henrique, esse capítulo anterior, me parece que é o anterior, o que fala os dois extremos, além dos dois extremos, né? Ele também faz essa abordagem, né? Eu acho que depois é bom depois a gente voltar um pouco, né? Quem quiser, assim. Que aí ele vai falar que nossa mente real é ilimitada, né? Mas não sabemos disso porque usamos apenas nossas mentes comuns limitadas, né? E aí ele segue mais embaixo, ele fala, em qualquer caso que estejamos, seja no niilismo ou no, né? No extremo niilista ou no eternalismo, separamos os fenômenos da vacuidade e, devido a nosso hábito de divisão, não podemos ir além, em direção à essência secreta, leve e pura dos elementos. Isso tem bem bacana, né? Esse pedacinho também, né, Henrique? Esse capítulo anterior, ele bate bem com isso, né? Assim. É verdade, bem lembrado. Obrigado. Henrique, eu fico aqui pensando também, quando a gente fala dos hábitos, o quanto quando eu li, assim, a primeira sensação que eu tive quando eu li esse começo foi aquela sensação de aversão ao hábito, né? Então, é impressionante como a gente já se joga no extremo, né? Então, a gente, né, se assusta e aí não enxerga muito um outro caminho que não seja o da aversão, né? E aí eu fiquei essa semana tentando observar. Então, para não cair no extremo, né? Evitando cair no extremo da aversão ou do apego, né? Eu tentei só reconhecer o quanto esses hábitos que obscurecem mais, e aí eu acho que eu fiz um trabalho, eu tentei reconhecer os hábitos mais grosseiros mesmo, né? O quanto esses hábitos desestabilizam a minha energia, né? E aí eu fiquei com essa questão, né? Que se esse reconhecimento, ele já é um começo, assim, se eu já posso se eu já posso fazer esse exercício do reconhecimento e sentir que isso já é o começo do caminho, como você falou, né? Primeiro a gente não sei se pelo menos foi isso que eu entendi. Primeiro a gente transforma esse hábito negativo num hábito que seja mais positivo, e aí a gente transforma esse hábito positivo em caminho. Então, será que reconhecer esse hábito já é e reconhecer a energia balançando diante dele, e aí a gente fala, isso aí tá me pegando, né? E aí a gente continua olhando para isso. É um caminho? É o começo do caminho? Com certeza. A primeira parte do caminho é absolver o hábito. A pessoa não tem como não ter hábito. É simples. Porque se a pessoa está vendo com a visão dual, ou seja, nós, como é que não vai ter hábito? É impossível, né? É irreal imaginar que não vai ter hábito, né? Então, ou seja,
a gente escapar da noção que é um problema ter hábito, né? Não um problema, porque não tem como não ter hábito, né? O que ele quer dizer é isso, não tem como não ter hábito. Agora, a gente pode se tornar consciente do hábito, que é exatamente isso. Então, se dar conta é o primeiro passo, né? Se a gente for olhar numa perspectiva bem gradual, aí na sequência seria assim, fazer amizade com o hábito. Porque quando a gente faz amizade, a gente está aberto, né? Agora, se a gente tem uma inimizade com o hábito, a gente vai... A inimizade é o que mantém o hábito vivo. Então, é porque a gente não quer que ele venha, ou qualquer coisa do tipo, essa energia de aversão vai toda para ele, toda para o hábito. Então, ele vai seguir crescendo, ele vai seguir engordando, ele vai seguir vivo, né? E aí, aos poucos, é como se a pessoa fosse fazendo um exercício tipo Satipatthana, sabe? Ela vê o hábito como um hábito. Então, essa etapa é como se ela começasse a transcender um processo de identificação com o hábito. Ela não tem como se fosse apagar o hábito, mas aquilo já não é mais ela não sente como sendo ela não precisa, não é o que define ela, né? Então é como se a gente precisasse pensar, se perguntar, né? Como é que eu sinto que eu sou esse hábito, né? E que se eu não fizer o que o hábito está dizendo para mim fazer, isso é quase uma sentença de morte, né? Como é que pode, né? Como é que surge identificação com o hábito? Essa é uma pergunta que a gente se fazer. E a gente contemplar, na verdade. O exercício do Satipatthana é isso, né? Então vem o hábito. É muito impressionante. O hábito a gente pega pela energia. Aí tem uma energia que é como se fosse um anzol, assim, que puxa. Né? Assim, tem um anzol. Aí a pessoa, se ela não seguir o anzol, parece que ela vai morrer. Ela vai deixar de ser ela. Vai cair o céu, vai cair na cabeça dela. Aí, como que surge identificação? Então, isso é o processo, né? Então, quando a gente libera a identificação, a gente já não tem mais por que criticar o hábito, não tem por que se opor mais, né? Então, de maneira, assim, breve, né? Isso foi a parte do hábito. Aí, na sequência, ele começa a falar do sonho, que é o segundo item que ele usa, né? O sonho, ele vai começar, vocês vão ver, no finalzinho da página 66, último parágrafo. Então, ele diz assim, de acordo com o sistema tântrico vajrayana, não é necessário examinar os sonhos que temos quando está escuro e antes da meia-noite. Depende da hora que a pessoa dorme, né? Então, o Tilenor provavelmente dormia bem antes da meia-noite, porque ele já está sonhando meia-noite, né? Então, para nós aqui no Ocidente, não sei se rola, né? Mas, enfim, né? Vamos dizer, a primeira parte do sono, né? Dependendo da hora que a pessoa for dormir, né? Antes da meia-noite. Porque esses sonhos, eles são apenas expressões de hábitos anteriores. Então, são muitas diferentes abordagens. As abordagens mais iniciais, elas têm um quê de interpretação do sonho. Mas aqui no Vajrayana, como ele coloca, né, no sistema tântrico, o Tilenor está falando, já não faz muito sentido necessariamente. É como se o exame do conteúdo do sonho não fosse o ponto principal. Ele não descarta, mas ele diz que não é necessário examinar os sonhos que nós temos quando está escuro e antes da meia-noite. Porque esses sonhos, eles são apenas expressões de hábitos anteriores. Aí ele diz, não é necessário examinar os sonhos que nós temos à meia-noite. Quando a concepção dos elementos sutis e impuros do sonho
e a concepção dos elementos grosseiros do dia estão conectados, porque eles criam perturbações que se manifestam como demônios. São sonhos mais intensos que a pessoa pode ter, né? Os sonhos mais intensos, eles não são necessariamente o primeiro sonho que a pessoa tem, mas já tem um processo de desligamento maior, né? O tibetano chamava de demônios, né? Agora, se nós queremos conhecer o futuro, devemos examinar os sonhos que temos ao amanhecer. Aí ele vai explicar. Ele diz assim, por exemplo, se nós temos um sonho ruim, que a gente considera ruim, nós podemos dissipar os seus fenômenos negativos pela oração e meditação. Então a pessoa traz a paisagem, o conteúdo do sonho para a própria prática, né? Ela se propõe a fazer isso. Se é um sonho bom, mantemos os seus fenômenos positivos por meio da oração e da meditação. Pode ser que ele se torne verdade. Pode ser que aquilo venha a acontecer, né? Se praticamos meditação sem forma e desejamos repousar na mente de sabedoria da equanimidade, devemos reconhecer que não é importante se os sonhos venham a acontecer ou não. Porque tanto o estado de vigília durante o dia quanto o sonho à noite são igualmente sonhos. Não devemos ter nem maus sentimentos ou medos com relação aos sonhos ruins, nem bons sentimentos e expectativas com relação aos sonhos bons. Mas sim devemos tentar dissolver nossos conceitos no espaço luminoso. Por quê? Porque não tem um sonho que a gente considerava que era assim premonitório, um grande negócio que não possa ter virado um pesadelo na nossa vida, né? Sabe lá o que? Sonhar com alguém, sonhar que a pessoa tem que tomar uma decisão na vida, a pessoa, é o que eu precisava. E aquilo se mostrou uma furada. Então é isso que ele está dizendo. São conceitos, né? Aquilo ser uma vantagem, aquilo ser uma desvantagem vai depender de como a pessoa lidar. Então, nessa categoria aqui, a pessoa se dá conta do sonho como um sonho, sem se prender muito no que aquilo quer dizer num contexto mais grosseiro, né? Então, isso aqui nos alivia muito, porque às vezes a gente pode ficar um pouco ansioso, né? Com relação a, nossa, eu sonhei com aquela pessoa, eu sonhei que tal coisa acontecia, né? Então, isso pode realmente ter um impacto causal, né? Como ele diz. Mas isso não é o ponto principal. Ele vai retirar essa densidade, né? Então ele nos alivia aqui. Um pouco mais adiante, ele vai dizer que é na página 68, o segundo parágrafo. Agora ele está falando de sonho e de hábito, né? Aí ele diz, olha, é sempre muito difícil e doloroso mudar de um lugar conhecido para um lugar desconhecido. A mudança é muito difícil. A gente não gosta de mudar. A gente não gosta de nascer de novo, né? Porque tem um apego ao que a gente conhece. Tem que nascer de novo, tem que começar tudo de novo, né? A gente não gosta. Quando dizemos mudança, queremos dizer mudança de hábito. Todas as culturas, tradições, religiões nos ensinam a transformar hábitos negativos em hábitos positivos. Se não desejamos criar hábitos negativos, precisamos tentar destruí-los desde o princípio. Muito difícil mudar um hábito lá na frente, né? Então, quanto mais atento a gente tiver, melhor, né? Porque depois que aquilo está consolidado, leva um tempo, né? Uma pessoa está há não sei quantos anos num certo padrão. Então, tem uma coisa quase orgânica também no corpo dela que acostumou com aquilo. Não é do dia para a noite que a pessoa vai imaginar que ela vai resolver aquilo, vai liberar, né? Tu vai ter paciência, né? Então, isso que ele diz, né?
precisamos tentar destruí-los desde o princípio. Se vemos uma cobra malhada e sentimos medo, precisamos tentar destruir esse medo imediatamente. Ou teremos medo ao nos deparar com uma corda igualmente malhada, devido tão somente à ilusão causada pelo nosso hábito de cobra malhada. Na série conta uma história do Tragda Rinpoche, né? Então, vocês já conhecem aquilo. O Rinpoche nunca perguntava nada para ela. Mas aí um dia ele virou para ela e disse: quem é que faz mais mal? Uma pessoa que rouba ou uma pessoa que é roubada? E ela pensou: o Rinpoche nunca pergunta nada para mim. Isso parece tão óbvio que tem alguma coisa ali, né? Aí ela pensou, né? Bom, é óbvio, né? Mas eu vou falar, né? Já que ele, não sei, ele perguntou. Aí ele disse: é óbvio, a pessoa que roubou. Aí ele disse: não necessariamente. Porque a pessoa que rouba, aquilo pode ter sido um vento na mente dela, ela fez. Uma pessoa que foi roubada, ela pode passar 20 anos acusando qualquer coisa, né? De aquilo acontecer de novo. Então ela vai maculando as relações, ela vai ampliando aquilo, né? Com uma infiltração que vai tomando proporções geológicas, né? Então isso é um pouco a noção do hábito da cobra malhada. A pessoa viu, visita hoje, a pessoa viu alguma coisa e ela pode passar muito tempo seguindo vendo aquilo, né? Dela olha para todo lado, é muito difícil ela depois liberar aquilo, né? Porque é como se fossem espasmos que a pessoa vai tendo, né? Espasmos da visão. Ela não é que ela quer seguir vendo, aquilo vem. Então vai ter que ter esse tempo, né? Essa paciência da pessoa relaxar nisso. Henrique, sobre isso que você está falando, uma coisa que eu percebi essa semana, um hábito, é essa reação raivosa às coisas que a gente tem escutado na política, com as situações relacionadas à pandemia, né? Então, a gente tem escutado tantos absurdos que eu criei um hábito de me sentir, de pegar para mim, né? E sentir um aperto no peito e me sentir mal e falar: eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso escrever alguma coisa no Facebook, eu preciso xingar alguém, né? E aí, assim, transformar, né? E perceber que, né? Que assim, talvez eu esteja sendo essa pessoa que foi roubada e ao invés de soltar e transformar isso, né? Perceber isso de uma outra forma, eu estou só reforçando o aspecto negativo de tudo que eu escuto, né? Isso foi uma coisa que eu percebi assim muito forte em mim essa semana nessa investigação dos hábitos, né? O quanto e aí quando você percebe em você, você começa a perceber também essas reações, né? Transtornadas nos outros, né? É muito engraçado isso. É uma linha muito tênue, né? Entre, por exemplo, tu ter uma ação de poder em que tu reconhece que tem, de fato, uma coisa negativa acontecendo, mas tu não fica sob o domínio dela. Isso é ação de poder, que é, no fundo, que é o que a gente precisa. Mas é uma linha tênue da pessoa surgir como alguém, dizer, um bodhisattva enrustido que agora vai, então, mostrar que aquilo está errado e que o certo é alguma outra coisa. É muito tênue. A gente se engana muito fácil. E essa segunda opção, que parece ser vantajosa, ela pode talvez só retroalimentar, como tu disse, né? Ela pode só retroalimentar aquilo. A sensação que eu tenho é que a gente só vai conseguir gerar alguma coisa frente a, por exemplo, essa paranoia da extrema-direita se o pessoal tiver ação de poder, chamata. Eu não vejo outra chance. Porque a gente está sempre em desvantagem. Porque os caras não fazem nada. Eles falam um monte de absurdo, aí as pessoas ficam indignadas. É tudo que eles querem que a gente fique indignado.
Porque a gente fica rodopiando, é simples, é tão fácil. Tu diz meia dúzia de baboseira, aí os outros ficam rodopiando. Chega a ser ridículo até. Por mais triste que seja e dolorido, né? Mas tem um quê de ridículo, né? Porque falta ação de poder, falta estratégia, falta um monte de coisa, né? Mas é uma questão do samsara também, né? Não diz respeito a alguém necessariamente. É o samsara, né? É um samsara que está amplificado agora, né? Ele amplificou muito, acelerou, né? É mais complexo, bem mais complexo. Mas a gente tem que ter noção de poder, né? Henrique, Sandra, tá me ouvindo? Oi, Sandra. Nesse finalzinho desse parágrafo, né, que tu falou, esse aspecto que ele fala, né, de tentar destruir esse medo imediatamente. Fica uma coisa meio que a questão da reatividade, sabe? Tipo assim, como se posicionar. Porque meio que parece que vai ter uma reação diante de algo, sabe? Ter que fazer algo e, ao mesmo tempo, a outra visão de apenas reconhecer, sabe? Eu não sei, assim, ficou meio... Eu sei que ele, com certeza, é um grande mestre, ele sabe o que é que ele está falando, mas não parecer essa questão de ter que ter uma reação diante do que surge, sabe? Não sei se você poderia falar sobre isso um pouquinho. Mas eu acho que essa reação de tentar reconhecer, isso já é a reação. Que a pessoa está reconhecendo, ela não está enganada. Então isso já é a reação. Mas se a reação, ela imagina que a reação dela é alguma coisa como uma declaração de guerra, aí a pessoa a pessoa entrou no jogo. Se ela declara guerra, ela entrou no jogo. Ela comprou aquilo. Mas não é comprar aquilo, não é entrar no jogo, né? Mas é como que a gente reconhecer já é o início do processo, né? A gente reconhece, não se identifica. Então isso já é, vamos dizer, cortar o mal pela raiz. O oposto disso seria a gente simplesmente embarcar e nem ver que embarcou. A pessoa nem vê que embarcou, né? Então tem uma diferença, né? Como que esse ponto é muito importante, né? Como é que a gente lida com isso, né? A gente reconhece. O que eu faço quando eu reconheço? Aí o próprio reconhecer, ele vai tendo camadas progressivamente mais profundas, porque, por exemplo, eu posso reconhecer como alguém que diz, bom, eu sei que está ali, mas isso talvez não resolva completamente. O que a gente faz além de só dizer isso, por exemplo? É como que eu reconheço e consigo manter uma distância saudável, vamos dizer assim. Em que é uma distância saudável? Eu vejo e mantenho uma relação, uma proximidade, o tanto que aquilo me ajuda a entender como que aquilo me pega. Então, se eu imagino que eu boto os dois pés para o lado de fora, eu não consigo ver isso. Mas se eu estou com os dois pés do lado de dentro, no sentido que eu começo a reagir simplesmente, né, nessa coisa reativa, também eu não consigo, porque eu fiquei cego. Aí como é que tu mantém um pé dentro e um pé fora? Esse é o desafio que a gente precisa, né? Então, às vezes, vai os dois para um lado, daí a gente vai precisar recuar um pouco. Então, é uma prática de recuar, mas sem fechar os olhos, sem mandar embora, mas ao mesmo tempo permanecer. Aí é essa prática de permanecer que vai oferecer para nós como se fosse uma possibilidade, uma visão da gente estar mais próximo de uma condição de espaço do que uma condição fechada. Aí a gente não precisa se identificar com aquilo. A gente reconhece, a gente vê, mas a gente não se identifica. A gente não é a gente aquilo, não somos nós. Aí tu já não precisa mais nem criticar. Tu vê, mas é como se já não tivesse um imã, sabe? Não tem mais um magnetismo. Agora, uma coisa que é interessante pensar, por exemplo, quando a gente olha no caso dos 12 elos, né, do budismo, a gente vai perceber que não existe
como dizer assim, um eu, né? Tem uma Sandra, tem um Henrique, eu tenho qualquer um, sólido, e esse eu sólido tem muitos hábitos. Isso não existe. Esse eu, ele surge junto dos hábitos. Mas não tem um alguém que então um dia está com a ficha limpa, que não tem. Não existe um eu com ficha limpa que atinge a iluminação. Então, não tem um eu sólido em algum lugar essa sensação de um eu, ela surge junto com o hábito. Então, é sempre em relação, não tem uma coisa concreta em algum lugar acontecendo. E isso a gente tem que olhar para isso. Porque a gente vai perceber que tem hábitos que a gente lida melhor e tem hábitos que a gente lida pior. É simples. Porque não é uma coisa que vai tudo junto, né? Tem coisas que a gente olha, tem coisas que a gente vai olhar só mais adiante. A gente não consegue olhar tudo ao mesmo tempo, né? Se diz que o Buda, ele passou 500 vidas praticando paciência antes de atingir a iluminação. Então, teve um trabalho, né? Teve muita paciência. Mas significa que não dá para fazer tudo de uma vez, né? Claro que dá para acelerar o processo, né? O Dzogchen, ele se propõe a isso. Mas a pessoa é muito interessante porque é como se ela precisasse também que os karmas fossem aflorando para ela poder olhar para aquilo. Porque aquilo não vai brotar por si próprio, né? Então ela precisa das condições secundárias para os karmas aflorarem, para os hábitos aflorarem e ela então poder superar. Mas se as condições secundárias não aparecerem, ela não vai conseguir superar aquilo. Vai ficar guardado. Então, nesse ponto, as condições secundárias são algo que a pessoa procura. Ela não foge, porque ela sabe que ela tem coisas que ela não resolveu. Então, ela sabe que ela precisa olhar, né? Então, é muito paradoxal, sabe? O jeito que a coisa toda vai acontecendo. Henrique, esse aspecto de karma, a gente não consegue olhar em todos os tempos, porque a gente consegue olhar o passado e o presente à medida que eles vão os karmas vão amadurecendo, né? Mas a gente não tem a visão de para frente, para o futuro. Então, tem um pouco disso, né? Os karmas que são mais teimosos, vamos dizer assim, e tem outros que podem ser mais light ou mais recém-adquiridos, mas os que vêm de lá de trás e que são bem enraizados, esses às vezes são assim, não sei se dá para lidar, né? Na pontinha do iceberg, vamos dizer assim, né? À medida que a gente reconhece, pelo menos, que já ajuda, né? Mas... Por exemplo, uma sensação muito comum de quem sai de retiro é que faltou tempo para a pessoa olhar para tudo que ela queria ter olhado. Isso é uma sensação boa, é uma sensação que a pessoa aproveitou o tempo. Uhum. Porque é tipo assim, quanto mais tu procura, mais tu acha. Se não estiver olhando, não vai achar, né? Pois é. Não vai ver, né? Exatamente. Então é um pouco frustrante ao mesmo tempo esse processo. Porque é interminável mesmo, né? Muito bom. Exato. Porque se tem a visão da dualidade, é interminável. Interminável, não tem... Eu lembro do Lama falando, né? Se o Buda tivesse sentado debaixo da árvore Bodhi, lá, Bodhigaya, e tivesse pensado assim, bom, eu vou purificar karma por karma que eu tenho, que eu tive em todas as minhas vidas passadas. Eu lembro do Lama dizendo, ele estaria até hoje sentado lá, porque não tem como fazer assim, né? Então a gente resolve, ou minimamente, dar uma melhorada nos mais graves, assim, né, que nos permitam ter um pouco de espaço, de liberdade, e a gente vai focando na visão
E dali de dentro é como se fosse um incinerador de karmas, né? Então a gente quando vê, por exemplo, esse texto Aquietando a Mente, né? Still in the Mind, do Alan Wallace, né? Que é a primeira parte do Essência Vajra, que fala sobre meditação em silêncio, Shamatha, né? Do John Limpa. Ele vai falar dos niyams. Ele vai falar desse aspecto que é como se fosse um mergulho em profundidade, né? Que a pessoa vai fazendo. Porque ainda que não necessariamente ela esteja encontrando condições kármicas de maneira objetiva, né? Que vamos supor que a pessoa está em retiro, ela começa a amadurecer muitos karmas, simplesmente por estar parada. Então as coisas começam a brotar simplesmente, né? É como se fosse um acelerador, porque a pessoa começa a ir para uma dimensão, eles não usam essa expressão inconsciente, né? Mas ela começa a acessar lá a Vijnana, né? Ela começa a ir para esse grande depósito, né? E aí as coisas começam a acontecer. Aí é muito comum, a pessoa tem problema de saúde, a pessoa acha que vai enlouquecer, acontece tudo. Porque aquilo estava lá. Aquilo estava lá, né? E, por exemplo, a gente acha que tem hábitos que são horríveis, né? Então aqui o Tchelen Norbo, ele fala, a gente vai ler mais o último trechinho aqui. Ele diz assim, esse aqui é uma coisa que a gente tem que olhar, né? Por exemplo, o hábito positivo de uma pessoa é o hábito negativo de outra. E o hábito negativo de uma pessoa é o hábito positivo de outra pessoa. Não tem uma definição como se fosse final, né? De um hábito ser ruim ou ser bom. Não tem como. É muito interessante. A concordância ou discordância entre pais e filhos, homens e mulheres, alunos e professores, governos e seus povos, sempre surge porque eles estão tentando transformar hábitos negativos em hábitos positivos de acordo com o seu próprio ponto de vista. Aí vem o problema. A pessoa tem uma forma muito única de tentar fazer aquilo acontecer, né? Aí tem os problemas, né? De acordo com o ponto de vista do Dharma, a finalidade de todas as práticas e ensinamentos é purificar os hábitos do ego, a fim de transformar os fenômenos negativos em fenômenos positivos. Então, as tradições todas propõem isso, né? Como é que a gente purifica, como é que a gente vê mais, vê melhor, né? De uma forma mais ampla. Né? Aqui é como se fosse o fim da parte do sonho. Agora ele começaria a parte do tempo. Mas aí já não vai dar tempo, né? Já se diz o nome. Aí a gente deixa para semana que vem, né? Parte do tempo. Essa parte do tempo é muito interessante. Se você quer dizer alguma coisa. Aproveitando o espaço aqui, rapidinho, a gente ficou de resolver sobre domingo. Qual seria Esse domingo o tem eleição, próximo né? estudo? Esse domingo tem eleição, é verdade. Ups. Esse domingo, que dia? É dia 15. É porque esse mês, 2 domingos tem eleição, né? Porque o último domingo é segundo turno, né? Ah, tá. Ok. É falta de vontade de votar. Falta de candidato total. Você vai votar em quem? Aqui no Rio. No Rio, nem olhei para o Rio direito, né? Porque é tão escandaloso o Rio de Janeiro, né? Irmãos Metralha. Vai votar em quem? No João Bafo de Onça. Ah, o Rio...
Caso perdido. O Rio é vanguarda, né? O que está acontecendo no Brasil já acontece no Rio há 20 anos, né? É muito impressionante. Aqui é profissional. Não, é impressionante. Só tem profissional. Alto nível. Vamos rezar, vamos fazer a nossa parte, né? Mas se catar bem, a gente acha alguma coisa, né? Então, acho. Então tá bom. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam esta mensagem, tenham longa vida. Todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente, e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Quem lutou sun lin lu chen zhen lin sa sun cha pa pia bru ji cho sun nan ha lan mi dra du sun ge li shu